características e como esse bioma importantíssimo se estabelece no Brasil. E para iniciarmos, nós precisamos saber o que é bioma ou até mesmo relembrar. E segundo o IBGE, o bioma ele é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna. Então, portanto, existem vários biomas no Brasil e o Cerrado é um deles. É extremamente importante por conta de sua extensão. O Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil e ele só perde em tamanho para a floresta amazônica. O Cerrado ele é predominante na região centro-oeste, mas porém nós podemos encontrar extensões do Cerrado nas regiões sudeste, na região norte e nordeste do Brasil, correspondendo a cerca de 22% do território nacional e 23,9% do território brasileiro. E para nós entendermos um bioma, é preciso considerar seus aspectos mais marcantes. Então, toda vez que nós estudarmos um bioma, é preciso nós considerarmos basicamente as relações com o clima, a vegetação, relevo, hidrografia, fauna, importância econômica, cultural. E nós iremos começar pelo clima do Cerrado. E como seria o clima do Cerrado? Seria o tropical semiúmido. Nas literaturas nós podemos encontrar ele como tropical típico ou tropical continental. São a mesma coisa. E quais seriam as características desse clima? Esse clima pode apresentar elevadas temperaturas ao longo do ano e não é um inverno rigoroso. E o que mais chama a atenção nesse clima é a distribuição das chuvas ao longo do ano. O famoso clima de duas estações em relação às chuvas. Então, o verão chuvoso e o inverno seco. Então, vai ter meses com índices altos de pluviosidade, de outubro a março, e no restante do ano, índices baixíssimos de umidade. Então, no inverno seco, a partir de julho, o ambiente já fica sujeito às queimadas naturais e principalmente às ocasionadas pelas atividades humanas. No verão chuvoso, nessa época vai acontecer a época onde vai gerar mais frio, vai chegar a 18 graus Celsius. As chuvas com precipitações vão variar entre 750 milímetros e 2.000 milímetros, apresentando uma média de 1.500 milímetros. Outra característica importante desse bioma é o seu relevo. O relevo do Cerrado ele é plano ou suavemente ondulado, mas também ocorre em paisagens acidentadas, com relevos ondulados a forte ondulados. E aí os pontos mais elevados, eles situam-se em um território goiano. Então, os quais se ressaltam é o Pico Alto do Cerro dos Pirineus, a Chapada dos Veadeiros, além de outros pontos com altitudes que chegam entre 500 a 800 metros, como um dos mais conhecidos como a Serra do Jerônimo. E é no Cerrado onde nós encontramos muitas cavernas brasileiras, destacando a região da Terra do Ronca, no município de São Domingos, no Goiás. Lá se formam diversas cavernas. E aí o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que abrange os municípios de Formoso, Arinos e a Chapada Gaúcha, no estado de Minas. E aí na Baixada o relevo ele é plano e suavemente ondulado. Também nós podemos lembrar da Chapada dos Guimarães, no sul do Mato Grosso, que possui altitudes que chegam a 900 metros. Outra característica importantíssima no Cerrado é a sua hidrografia. Talvez você já tenha ouvido falar que o Cerrado é um divisor de águas ou que essa região é uma caixa d'água brasileira. Por quê? Porque a região do Cerrado ela é constituída por relevo planáltico. Não é muito elevado, mas tem uma elevação. Isso resulta a partir desse relevo elevado. As nascentes de importantes rios, elas vão sair desta região, uma região que vai doar águas para várias bacias hidrográficas,
E a gente pode destacar, né, 4 dessas bacias, que seriam a Bacia do Araguaia, a Bacia do São Francisco, Bacia do Paraná e a Bacia do Paraguai. Todas essas bacias, elas recebem águas de nascentes ou rios que nascem na região do Cerrado. Daí há uma importância muito grande nesse sentido a preservação das águas dessa região, que é, na verdade, a preservação de água para diversas regiões brasileiras, para outros biomas. E aí nós podemos ver algumas imagens do Rio Paraguai, Paraná, Rio São Francisco e Araguaia, essas bacias, as principais bacias hidrográficas. Também, de muita importância em um bioma, nós precisamos conhecer a vegetação do bioma. E quando nós falamos de vegetação, o que nos chama a atenção é a paisagem. E como será a vegetação do Cerrado brasileiro? A vegetação do Cerrado, ela é constituída por uma mais rica savana existente no mundo. Então, são mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas, sem falar na enorme vegetação que ainda não é conhecida. Então, trata-se de uma ampla diversidade, não só de flora, mas também de muita vegetação. As características básicas da vegetação do Cerrado são a vegetação esparsa, que é uma vegetação de arbustos espalhados, né? Então não se trata de uma vegetação fechada de floresta densa, que seria, por exemplo, a da floresta amazônica. As árvores, elas tendem a ser de médio a grande porte no geral, com troncos retorcidos, cascas e folhas grossas. O solo é coberto por gramíneas e uma característica que nós não podemos ver, mas que é fundamental falarmos para a própria existência do Cerrado, a maior parte das árvores, né, elas apresentam raízes muito profundas. Então, isso garante a existência dessa vegetação no longo do período seco. Então, existem também algumas curiosidades que nós precisamos saber sobre a vegetação do Cerrado. Essas características que nós pontuamos agora fazem parte do chamado Cerrado tradicional, mas ele também se apresenta em feições diferentes. E essas feições recebem nomes específicos, são variações fisionômicas, que seria o campo limpo, um que possui uma vegetação com predomínio de gramíneas, o cerrado do campo sujo, que possui a presença maciça dos arbustos, mas a vegetação é um pouco maior que as próprias gramíneas, e o cerradão, que é a outra feição do cerrado, uma paisagem que se assemelha com uma floresta tropical, normalmente aparece em áreas mais úmidas da região do cerrado, e aí as características vegetais são mais intensas, as árvores são maiores, a vegetação mais fechada, bem parecida com uma floresta tropical. Nós podemos ver as imagens das variações fisionômicas do campo limpo, com a predominância de gramíneas. Já no cerrado campo sujo, já existe um pouco mais de vegetação, e o cerradão, que possui uma fachada, bem parecida com uma floresta. A flora do cerrado possui mais de 220 espécies conhecidas, 12 mil plantas catalogadas, das quais mais de 4 mil são endêmicas, O cerrado ele vai oferecer uma intensa variedade de espécies frutíferas e comestíveis, e o pequi é um dessas, é o principal produto de exportação e fonte de renda para muitos moradores da região. Nós temos algumas imagens de algumas dessas belezas exuberantes da vegetação, da flora do cerrado, como a flor do pequi, o flamboyarte e o ipê do cerrado. Algumas das principais espécies, nós temos a flor do cerrado, a gabiroba, o buriti, o capim-arroz,
o capim-arroz da família Ciperaceae, o buriti da família Ariacaceae, o gabiroba da família Myrtaceae e a flor do cerrado da família Mimosaceae. A fauna do cerrado é muito rica, mas ainda é pouco conhecida. O índice de endemismo de suas espécies animais é mais baixo que dos demais biomas brasileiros. Isso acontece provavelmente devido à influência da fauna dos biomas vizinhos. Então, os biomas sendo a Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. E as principais ameaças à redução da biodiversidade do cerrado são a perda e a fragmentação do habitat, né, que é a exploração excessiva, a introdução de espécies exóticas e a poluição, né? Então, pelo menos existem 137 espécies de animais que estão ameaçados de extinção e 199 espécies de mamíferos, 864 de aves, 180 de répteis, 210 de anfíbios e 1.200 de peixes, somando um total de 2.653 espécies de animais no Cerrado. Então, o Cerrado é o bioma o terceiro com maior diversidade de fauna, depois da Amazônia e da Mata Atlântica. Algumas das espécies encontradas no Cerrado e que podem estar também em extinção, né? Nós temos o mamífero, o lobo-guará, das aves nós temos a arara canindé, dos répteis o calango e dos anfíbios a cobra cega. A importância econômica do cerrado exerce uma importância muito grande para o nosso país, sobretudo no setor agropecuário. E aí no estado de Minas Gerais, que possui uma grande faixa deste bioma, né, é um grande produtor de café e de leite. Então, nesta direção, o Cerrado ele vai favorecer ao cultivo do café, que em sua maioria é exportado, e do leite com seus derivados, que é comercializado em todo o território nacional. Então, uma das suas principais atividades desenvolvidas é a agropecuária, né, a agricultura juntamente com a pecuária. É um dos maiores polos de produção de carne e soja do mundo. Possui plantas que produzem frutos de alto potencial para a utilização tanto social quanto na utilização para a revenda, para o comércio. E favorecer também a favorecimento de água, né? Seja pelas suas águas subterrâneas, seja pelas suas nascentes, diversos rios que contribuem para a importância das bacias hidrográficas do país. A importância cultural desse bioma é grandíssima, tanto para as comunidades indígenas, quilombolas, gerazeiros, ribeirinhos, babuceiros, vazanteiros, que extraem do cerrado a sua sobrevivência para as suas famílias. E com isso, né, o uso do seu conhecimento tradicional. O cerrado, né, esse local é o lar de cerca de 12,5 milhões de pessoas, entre elas indígenas e quilombolas, né, pequenos agricultores, populações que têm o seu modo de vida tradicional. E aí, né, como eu acabei de falar, tem uma importância cultural muito grande pela questão da sobrevivência das famílias dessa região e torna-se o lar de 12,5 milhões de pessoas. As potencialidades locais do bioma cerrado. Diante de toda a vastidão, o cerrado ele vai apresentar-se como grandes potencialidades, como aqui já falado, né? Como as diversas espécies frutíferas usadas na culinária, também na indústria de cosméticos. Também tem um grande potencial no que se diz respeito ao ecoturismo, por suas belezas que encantam os turistas, o uso das plantas para a produção artesanal, local,
né, é fortíssimo, é um potencial fortíssimo agrícola de extrema importância nutritiva e financeira para essa localidade. Então, são utilizadas das plantas nativas para o uso tanto da culinária como da indústria dos cosméticos. As belezas naturais que fazem parte do ecoturismo, que trazem pessoas para conhecerem esse bioma riquíssimo. O uso das plantas para o artesanato local, isso gera renda, e as potencialidades agrícolas, como aqui já falados e mencionados nesse trabalho. Também é importante nós conhecermos os impactos ambientais que esse bioma ele tem sofrido, né? Então, o bioma do Cerrado ele sofre bastante impactos ambientais, sendo um deles o desmatamento. O Cerrado ele é similar, algumas vezes muito superior ao desflorestamento na Amazônia. Então, o Cerrado ele pode desaparecer até 2030. E as suas principais causas do desmatamento é por conta da agricultura, a produção de carvão, queimadas e o crescimento urbano que traz esse desmatamento. Também um impacto ambiental fortíssimo nesse bioma é a questão do fogo e das queimadas, que são muito utilizadas no bioma para estimular a rebrota das pastagens, seja para abrir ou limpar as áreas de plantio, e além disso a eventual queima na época da seca, né, que ocasiona altas temperaturas que prejudicam tanto a flora quanto a fauna e o solo dessa localidade. O uso da água de forma errônea, incorreta, trazem problemas como a poluição, os impactos em áreas encharcadas, a redução dos fluxos nos rios, o uso sem controle acaba dificultando um pouco e trazendo esses impactos ambientais. A agricultura também é um dos pontos que são trazidos nos impactos ambientais, porque mais da metade do bioma do Cerrado já foi transformado em pastagens e plantas, certo? Então, forma de produção tem causado muitos acidentes, como erosão, perda de nutrientes, dentre outras perdas nessas terras. O estado de conservação atual do bioma do Cerrado, nos dias atuais, acredita-se que o Cerrado tem perdido cerca de 60% da sua cobertura original, e devido principalmente ao avanço das práticas agropastoris, que tem colocado em risco uma infinidade de espécies endêmicas que ocorrem nesse bioma. Então, hoje, apenas 8% do Cerrado é considerado por lei unidades de conservação, sendo que destes 3% são de proteção integral, e acredita-se que o Cerrado tenha perdido cerca de 60% de sua cobertura original, e o alto valor do ambiente natural do Cerrado está pouco refletido nos índices para sua proteção. As unidades de conservação, embora seja o segundo maior bioma da América do Sul, o Cerrado ele é o bioma com a menor porcentagem de áreas sobre a proteção integral. Então, apenas 8,21% da área total do território é legalmente protegida, com unidades de conservação, e sendo algumas dessas áreas protegidas são as unidades de conservação federal, as unidades de conservação estadual e as terras indígenas. Uma das razões que fazem o Cerrado, o bioma brasileiro, sofrer com a ação humana ainda é justamente a falta de conservação, a falta de unidades de conservação. Então,
a proteção integral, né, é de 5,36% da unidade do uso sustentável, incluindo as reservas privadas do patrimônio natural, dos RPPNs, que protegem pouco mais de 3 mil hectares. E como já falado, apenas 8,21% dessa área total do território é legalmente protegida com unidade de conservação. Então, ainda há muito para fazer para uma efetiva proteção da diversidade de ecossistemas naturais do Cerrado. E é isso. Muito obrigada.